Boa tarde, meu nome é Felipe Melo e junto com o Gilson Jefferson eu vou falar um pouquinho sobre o bloqueador neuromuscular succinilcolina, sobre a sua ação, usos e algumas de suas complicações. Iniciando pelas características farmacológicas. Bem, nossos neurônios, que são unidade funcional do sistema nervoso, eles podem assumir duas conformações: conformação de repouso e conformação ativa. A conformação de repouso, ela se dá justamente por causa dessa proteína sódio potássio ATPase, em que pega 3 sódios de dentro e coloca para fora, para o meio externo, e 2 íons potássio que estão no meio exterior, coloca para o meio interior, criando assim esse gradiente esse gradiente elétrico, onde tem mais íons positivos fora do que mais íons positivos dentro. Essa é a conformação de repouso. Quando nós vamos olhar para a conformação ativa, através de estímulos que chegam nos dendritos desse neurônio, algumas comportas, alguns canais iônicos que estão na membrana desse neurônio se abrem, fazendo com que o sódio, que antes estava fora da célula, entre, gerando assim uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica, ela se propaga por toda a extensão do neurônio, nesse caso aqui da esquerda para a direita, fazendo conexões com alguns órgãos, quando chegam nesse terminal axonal. Nesse caso do nosso trabalho, seria um músculo que formaria a placa motora. Esse terminal axonal, na placa motora, como nós vamos ver, ele tem diversos grânulos, vesículas cheias de acetilcolina. Uma vez que essa acetilcolina ela se encaixa nesses receptores de acetilcolina, se propaga um impulso, onde esses impulsos alcançam mais canais de sódio controlados por voltagem, e esse músculo vai se comportar similarmente ao nosso neurônio, em que esse impulso vai se propagar por toda a membrana plasmática da célula muscular até alcançar receptores de dihidropiridina. Esses receptores de dihidropiridina, que também respondem à voltagem, vão sofrer uma mudança conformacional, liberando cálcio para sair do retículo sarcoplasmático e ir para o citosol. Uma vez que esse cálcio chega no citosol, ele vai causar contração muscular. No entanto, esse cálcio não fica em ação constante, uma vez que a calciosequestrina vai pegar esse cálcio que está no citosol e colocar de volta no retículo sarcoplasmático. Não podemos esquecer também que acontece outro processo no meio externo, na membrana dessa célula, que é justamente a degradação dessa acetilcolina. E essa degradação da acetilcolina vai ocorrer justamente por uma enzima chamada acetilcolinesterase. Essa acetilcolinesterase vai pegar toda a acetilcolina que chegou nesse receptor de acetilcolina e vai degradar, fazendo com que esse receptor esteja apto e essa célula esteja apta novamente a novos estímulos. E é justamente aí que a succinilcolina entra, que é o nosso fármaco, o nosso medicamento de hoje. Essa succinilcolina, como mimetiza a acetilcolina, ela vai chegar no receptor de acetilcolina e não vai sofrer uma rápida degradação pela acetilcolinesterase, fazendo com que esse receptor e essa célula não esteja mais apta a receber novos impulsos e estímulos nervosos. E devemos lembrar também, mais uma vez, que no processo anterior, essa célula está tendo o seu cálcio sequestrado pela calsequestrina. E aí, essa célula vai ficar flácida. E é justamente o que a succinilcolina causa. Ela causa um bloqueio despolarizante, porque a célula não vai se repolarizar de novo, e um bloqueio despolarizante do tipo flácido, porque o cálcio agora ele vai ser sequestrado para um retículo sarcoplasmático. Bom, quanto aos usos, succinilcolina ela pode ser utilizada de primeira escolha nos casos que há necessidade de intubação rápida ou no tratamento à língua esparsa. Na intubação, a gente pode utilizar de 2 a 4 miligramas, multiplicado pelo peso do paciente elevado ao expoente menos 1. Quanto às convulsões, ela vai ser usada especificamente em pacientes que sofreram convulsões decorrentes de anestesia local. Pode ser utilizada para ventilação e intubação. É utilizada também no relaxamento profundo e curto, principalmente em procedimentos ortopédicos, como redução de fraturas, utilizada em eletroconvulsoterapia e pode ser utilizada em doses intramusculares, desde que sejam doses baixas. Nesses casos, vão se utilizar principalmente em pediatria ou em pacientes no qual o acesso intravenoso está indisponível, como aqueles pacientes que estão resultantes de choque ou pacientes de trauma.
algumas suas complicações. A paralisia prolongada, ela pode acontecer quando a gente utiliza o fármaco por tempo prolongado ou em doses elevadas. Hoje em dia ela é uma complicação bem menos comum, apesar de ainda ser uma complicação perigosa, uma vez que as doses estão bem mais regradas, né, nos pacientes, e existem outros fármacos que podem ser utilizados sem essa complicação. Para reverter essa paralisia, a gente pode usar os anticolinesterásicos, porém, em boa parte dos casos, a gente pode simplesmente ventilar o paciente e esperar que ela reverta por si só. As arritmias, elas podem ser de várias naturezas, principalmente a bradicardia sinusal e as extrasístoles. Elas ocorrem porque há um estímulo dos receptores muscarínicos no coração, os receptores de acetilcolina, e ela pode ser facilitada em pacientes que tomam fármacos que sensibilizam mais esses receptores, que é o caso dos digitálicos ou da amitriptilina. Na rabdomiólise, ela ocorre principalmente em pacientes que já têm miopatias prévias, e seu mecanismo são contrações generalizadas que ocorrem no paciente, levando a algumas lesões que podem acontecer, inclusive, nos masséteres. Ela cursa com mioglobinemia e mioglobinuria. Pode também estar relacionado com facilidade em paradas cardíacas. A hipercalemia ela pode acontecer principalmente em pacientes politraumatizados ou pacientes que já tinham um nível de potássio elevado, tal qual pacientes com insuficiência renal crônica, e ela pode ter uma influência na parada cardíaca também. Pode ocorrer hipertensão ocular, intracraniana ou abdominal, e mialgia pode acontecer principalmente em adultos jovens e tende a acontecer 1 a 2 dias após a utilização do fármaco. Algumas outras são a liberação de histamina, que pode induzir broncoespasmo em pacientes que têm asma ou DPLC, mas na maior parte dos casos tende a não ser muito grave, né? Ela tende a ser uma liberação leve. E a hipertermia maligna é uma doença farmacogenética que vai acontecer principalmente em indivíduos já anteriormente dispostos, né? Indivíduos predispostos. Ela é bastante rara, mas também pode levar ao óbito. Essas são nossas referências. Obrigado.